Sandro Fantinel, da tribuna. Senhora presidente, queridos colegas, povo que nos acompanha. Gente, eu venho aqui hoje, como será de praxe, de uma forma moderada, falar de um assunto muito importante. O que eu tenho aqui não é uma fala, isso aqui não é uma fala. Isso aqui é um documento, senhoras e senhores, que daqui a um ano eu quero ter o prazer de vir aqui nessa tribuna e lê-lo novamente. Aí nós veremos, então, os comentários, as falas dos colegas e dos presentes a respeito disso. Bom, eu venho aqui me manifestar hoje sobre a PEC da transição que o governo Lula está querendo implantar antes mesmo de ser presidente. Na última semana, a equipe de transição do PT anunciou a proposição de uma proposta de emenda à Constituição para modificar o orçamento para 2023. O futuro governo do Lula está negociando com o Congresso um rombo de 200 bilhões de reais no orçamento de 2023. Ou seja, zero compromisso com o equilíbrio fiscal. O resultado será o aumento da dívida, inflação e desvalorização da nossa moeda. Esse é o governo do PT, descompromissado e eleitoreiro, irresponsável com o nosso país. É importante registrar que o Brasil está com a casa em ordem após 4 anos de muito trabalho e, principalmente, combate à corrupção. Gente, importante esses dados, que são esses que daqui a um ano eu virei aqui nessa tribuna repeti-los para os colegas. As estatais brasileiras, tanto defendidas pela esquerda, registraram um prejuízo de 32 bilhões de reais em 2015 sobre o governo de Dilma Rousseff. Um dos principais responsáveis por esse resultado negativo foi a política de controle de preços, que começou no governo Lula, além da comprovada conduta de corrupção sistêmica arquitetada pelo próprio Luiz Inácio Lula da Silva. Gente, aí vem o ponto. 32 bilhões de reais de prejuízo no governo do PT. No ano passado, em 2021, o resultado obtido pelas empresas estatais, controladas pela União sobre o governo Bolsonaro, foi de um lucro líquido de 187 bilhões. Sobre fatos não há argumentos. No governo PT, 32 bilhões de reais de prejuízo. Como? Não interessa, todo mundo sabe. No governo do presidente Bolsonaro, as mesmas empresas, 187,7 bilhões de lucro. Assim, o ciclo dos mega prejuízos de estatais, lideradas pela Petrobras, Eletrobras, Correios e Infraero, agora por meio de uma PEC de transição que o PT quer dar início à derrocada do país com um alto endividamento que extrapola em níveis absurdos o teto de gastos no nosso país. A outra hipótese inventada pela equipe de transição do PT é lançar um gasto como crédito extraordinário. Entretanto, os técnicos em finanças públicas do governo entendem que para abrir um crédito extraordinário da forma tradicional prevista na Constituição, como exceção ao teto de gasto, precisa-se justificar a urgência da imprevisibilidade. Ademais, promessas de campanha e o simples fato da falta de recursos não é justificativa para respaldar a edição de um crédito extraordinário. Meus amigos, o estelionato eleitoral promovido pelo PT segue a passos largos
e adivinhem quem vai pagar a conta. Como aqui nessa casa, o vereador Marcon muitas vezes falou, não existe almoço grátis. Alguém paga. O PT então dá início à era das trevas e que Deus nos proteja. Gente, para quem, em primeiro lugar, eu quero pedir para os colegas do PT, que de forma moderada, venham a essa tribuna e me expliquem o seguinte caso. Essa é a pergunta que paira perante toda a sociedade de direita no nosso país, neste exato momento. Eu não quero discursos, eu quero uma explicação técnica. Por que é que durante a pandemia, por que é que durante todo este ano, o presidente Jair Bolsonaro pagou o auxílio emergencial de R$600 sem furar o teto de gasto? Como é que ele conseguiu pagar? Aliás, durante a pandemia, vereador Cadore, ele pagou R$1.200 para as mulheres que tinham filhos pequenos e não tinham condição de trabalhar. Não era 600, era 1.200. E os R$600 para os demais que precisavam e que estavam cadastrados. Sem a necessidade de furar o teto de gastos. Então a pergunta fica, por que é que até agora não precisou furar o teto de gasto para pagar o auxílio emergencial? Mas no governo próximo do PT tem que furar em 200 bilhões de reais, porque senão eles dizem que não vão ter condições de pagar o auxílio. Eu não estou entendendo se esse auxílio vai ser pago aqui no Brasil ou nos países comunistas que nos circundam. Porque até agora, aqui no Brasil, esse auxílio foi pago sem a necessidade de furar o teto de gasto. E não venham aqui nessa tribuna dizer o seguinte, mas se o Bolsonaro se eleger, ele também ia ter que furar, porque senão ele não ia conseguir pagar. Isso não cola. Porque então ele teria furado nesse ano que se passou, porque nesse ano ele pagou R$600 sem precisar furar o teto de gasto. É essa a explicação que eu preciso que seja explicada aqui. E não conversa fiada ou discurso. Aqui a coisa é técnica. Eu quero explicação técnica. Por que que até agora foi pago o auxílio emergencial sem a necessidade de furar o teto de gasto? E segundo o PT, a partir de 1º de janeiro, não tem condições de pagar o auxílio emergencial se não pegar 200 bilhões a mais do que o Brasil arrecada. É essa a explicação que eu quero ouvir da esquerda nessa tribuna. É essa a explicação. Técnica. E para as pessoas aqui da nossa cidade, que estão nos assistindo, que estão vendo problemas na saúde, problemas no transporte público, problemas na educação, como foi falado aqui pelo senhor que nos antecipou, e tantos outros problemas, né? Cirurgias atrasadas, como o vereador Rafael sempre se queixa, tratamento de pessoas que estão na fila há muito tempo, que não são feitos. Por que é que está acontecendo isso em Caxias do Sul? Eu vou explicar para vocês que estão nos assistindo. Porque hoje, Caxias do Sul, sem querer, não por maldade do executivo ou de ninguém mais, mas hoje Caxias fura o teto de gasto em 160 milhões ano. E aí o que acontece? Para poder equilibrar as contas, é necessário pegar um pouco da saúde, um pouco da segurança, um pouco da educação, para fechar os 160 de déficit. Então está ruim em Caxias do Sul? Está ruim, porque nós já estamos gastando mais do que estamos arrecadando. Esse é o grande problema. E é isso que vai acontecer a nível nacional, se o PT furar o teto de gasto. Hoje se engana o pobre pensando que o PT quer esses 200 milhões para distribuir para quem mais precisa. Só que depois tu não vai mais ter saúde, tu não vai mais ter educação, tu não vai mais ter segurança. Aliás, segurança no governo PT vai ser despachada. Policiais não vão precisar mais usar arma. Eles vão só com o cacetete. Não precisa mais. Então, gente, é importante que se explique para as pessoas. E não vim aqui fazer discurso animado. Não, vamos explicar de forma técnica, como eu estou explicando.
O problema que acontece em Caxias do Sul hoje, transporte, educação, segurança, obras então em Caxias, quase nada, né? Mas é culpa do executivo? Não é culpa do executivo. É culpa que não tem dinheiro. Uma declaração de líder, por gentileza, do Patriota. Segue em declaração de líder, vereador Sandro Fantinel, do É culpa Patriota. que não tem dinheiro, porque hoje Caxias gasta 160 milhões a mais do que ela arrecada. Não tem como tirar dinheiro da onde não tem. Não tem como fazer obra se não tem condições econômicas. Agora, se Caxias hoje gastasse exatamente o que ela arrecada, nós teríamos obras andando, nós teríamos uma saúde melhor, nós teríamos uma educação melhor, nós teríamos as obras tanto esperadas e que não acontecem. Por quê? Porque as contas estariam equilibradas. E se Caxias precisasse fazer um débito para construir uma grande obra, que nós precisamos de muitas obras aqui na nossa cidade, urgente, ela poderia fazer, porque ela teria como pagar, porque ela estaria com as contas em dia. Mas como ela já está em déficit, e agora enfrentaremos aqui nessa casa uma terrível batalha relacionada à questão das aposentadorias e da reforma previdenciária do município. Por quê? Porque a gente não gosta do funcionário público? Porque a gente quer prejudicar o funcionário público? Não, porque não tem dinheiro e a gente quer garantir ao funcionário público o direito de se aposentar. A gente quer garantir para eles os direitos que eles merecem quando eles terminarem a sua prestação de serviço para a comunidade. Então, gente, a questão aqui é técnica. As coisas não acontecem porque não tem dinheiro. E se o governo do PT furar o teto de gastos, como ele diz que quer, e 200 bilhões é o primeiro passo. Porque a informação que veio para mim é que o pacote completo chega a quase 500 bi. Chega a quase 500. A pergunta é a seguinte: até agora foi pago o auxílio emergencial em dia, sem furar o teto, sem gastar mais do que se arrecada. Agora, para poder pagar, eles dizem, não, mas nós, para conseguir cumprir com o auxílio emergencial, nós temos que furar o teto de gastos em 200 bi, que o pacote total chega a 500. O Brasil vai se endividar, o real vai desvalorizar, a nossa saúde vai ficar mais precária, a segurança, pô, então nem se fala, e a educação seguirá no caminho. Eu quero aqui nessa tribuna explicação técnica, e não me venham, volto a repetir, não venham aqui dizer, mas o Bolsonaro, se tivesse se eleito, também ia furar. Ele não se elegeu pelo que diz as urnas. Pelo que diz as urnas, ele não se elegeu. Então eu não quero conversa de, o cara ia fazer. Não, eu não quero saber. O cara até agora não furou o teto de gasto e pagou as contas. Pagou as contas. Então se não tem capacidade, que não concorra. Agora vim dizer que precisa de mais dinheiro para fazer o que aquele que está agora dentro não precisou e fez, aí não funciona. Sua parte, vereador Marcon. Vereador Fantinel, surpresa zero, né? As pessoas, pelo menos até onde a gente sabe, a maioria votou num governo que não tinha sequer proposta para nada. Não houve plano de governo nem nada. Então, surpresa zero. Mas só para corroborar com a sua fala, quando o senhor fala de furar o teto de gastos, é bom lembrar que para furar o teto de gastos, ou para revogar o teto de gastos, o PT e Lula precisam de 2/3 da Câmara e do Senado, ou seja, precisa através de uma PEC. Lula não vai ter essa PEC. Em momento nenhum ele vai conseguir aprovar PEC no Congresso, e ontem até a posição do PL foi já de oposição, assim como vai ser a do Republicanos, assim como boa parte do Podemos, do Novo, do PP, então vários partidos, precisa de 2/3, não vão conseguir. Isso vai gerar um crime fiscal. Por isso que ele agora tem a notícia do valor econômico, falar para os colegas aqui, chamada de capa, para evitar PEC, Lula pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o que foi visto em todo o país socialista quando começou a desmoronar Venezuela,
na Argentina, na Nicarágua. O que é feito? É a mesma cartilha. Primeiro, tu enche a justiça de colegas, de companheiros. Depois, quando tu não consegue a Câmara nem o Senado, tu recorre toda vez que tu não conseguir aprovar nada para quem tu indicou. Então, o futuro do Brasil, depois a gente vai falar um pouco de liberdade também, mas o futuro do Brasil nesses 4 anos que vão se seguir vai ser um país governado através de MPs, através do Supremo e através de decretos. Isso. E o Congresso Nacional, ao que tudo indica, por ser oposição, será deixado de lado. E aí o que a gente pode fazer? Rezar que no próximo governo, né, a gente retome a sanidade, porque justiça é para interpretar a lei, não é para liberar orçamento. Isso não existe. Obrigado. Obrigado, vereador Marcon. Então é que nem eu disse, eu vim aqui, fiz uma fala técnica, moderada, sem ofensas, sem brigas. A questão é a seguinte, é necessário uma explicação feita da mesma forma. Por que é que o presidente, até o presente momento, pagou auxílio emergencial, pagou tudo o que tinha que pagar, sem precisar furar o teto de gastos? E agora, diz o governo que as urnas dizem que se elegeu, a partir de 1º de janeiro, que tem que furar o teto, tem que gastar mais do que arrecada. Ora, se a gente ganha 5 mil por mês, a gente não pode gastar 8, vereadores. A gente não pode gastar 8, porque a gente vai se endividar. É normal, isso qualquer pessoa entende, não precisa ser economista para entender isso. Então, eu quero uma explicação. Por que que até agora foi pago e por que que, segundo eles, a partir de 1º de janeiro, tem que passar a mão nessa fatia de 200 bi, que o pacote completo não é 200 bi. O pacote completo chega a quase 500, tá? Para pagar as mesmas coisas que até o presente momento foram pagas. Sem precisar fazer isso. Seria a mesma coisa que eu ganhar 5, gastar 4 e chegar para o meu empregador e dizer, ó, a partir do mês que vem eu tenho que ganhar 8 para mim conseguir honrar os 4. Isso não existe. Então era essa a mensagem. Caxias se encontra nessa situação de problemas, de obras que não tem, de transporte, de segurança, de saúde, de educação e tantas outras coisas mais, porque já gasta mais do que arrecada. Então vocês estão sabendo por quê, né? Segundo o governo, que as urnas disseram que se elegeu, a partir de 1º de janeiro, eles querem que o Brasil também gaste mais do que arrecada. E aí vocês vão ver, a nível nacional, os problemas que nós enfrentamos hoje na nossa cidade. Obrigado, senhora presidente.